Yo, Geeks, tudo em cima? No universo de One Piece, Gold Roger é uma figura em volta de grandes mistérios. Apesar de ser um homem que conquistou o mundo e alcançou o Laugh Tale, conseguindo ali o título de Rei dos Piratas, quase nada sabemos sobre sua juventude, desde sua infância até ali o começo da sua jornada. Tudo que nós conhecemos sobre o Rei dos Piratas começa após os seus mais ou menos 21 anos de idade, quando encontra Rayleigh e com seu chapéu de palha já em sua cabeça, declara sua intenção de virar o mundo de cabeça para baixo. Mas e se o nome do seu navio, o lendário Oro Jackson, for uma pista sobre suas origens e possíveis influências? Vamos conversar mais sobre essas questões depois da vinheta. Eu tava pensando um pouquinho aqui sobre a origem de Gold Roger e como é marcado pra nós que, por mais que ele seja o rei dos piratas, por mais que ele conquiste Laugh Tale, por mais que tenha toda ali uma construção fantástica sobre ele, nós não sabemos nada sobre a infância de Gold Roger. Quem lhe influenciou? Quem fez com que ele chegasse até a ilha de Laugh Tale, descobrisse ali todos os segredos e tivesse realmente ali grandes feitos em sua carreira como um pirata? A gente pode observar que o navio, né, o navio de um pirata, o navio ali de uma tripulação é extremamente importante para os personagens. O Oro Jackson, por exemplo, guarda um dos maiores mistérios de One Piece. Foi fabricado ali pelo Tom dos Galley lá com madeira da árvore de Adam, sendo assim condenado à morte pela fabricação ali do navio. Então o Tom acaba sendo condenado à morte por ter fabricado o navio para o Rei dos Piratas. E a gente sabe que o navio, ele é a base extremamente importante para um pirata, para a sua tripulação. Mas esse navio do Rei dos Piratas esconde um grande segredo. E não, eu não estou falando do ovo do Roger. Não estou falando, dessa vez não estou falando do ovo do Roger. Eu estou falando sobre o teu nome. O nome do navio, o Oro Jackson, ele tem ali um grande ponto, um grande segredo que pode revelar para nós um pouco mais sobre a infância e até mesmo quem influenciou Roger no caminho da pirataria. O nome Oro Jackson pode ser lido literalmente como o ouro de Jackson. Ouro em espanhol significa ouro em português, né? Ouro, né, que a gente tem o O-R-O, em português, ouro, que a gente tem ali o U-R-O. Isso levanta a pergunta, né, porque se nós temos um navio chamado o Ouro de Jackson, né, o ouro ali de Jackson, então quem é esse tal de Jackson? Quem que é esse cara que carrega o título de o Ouro de Jackson que está levando a tripulação de Gold Roger? Se você tá curioso sobre o que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos conteúdos. É muito importante você continuar reagindo e comentando os nossos vídeos para que o YouTube fique ali divulgando no algoritmo, mandando os nossos vídeos de One Piece cada vez mais para longe, para que mais pessoas sejam alcançados na plataforma. É claro que você pode continuar ajudando o canal do Geek Brasil, mandando seu valeu, mandando seu hypar, se tornando membro, clicando aqui no botão de seja membro. Você pode se tornar membro e continuar ajudando o canal do Geek Brasil com mais e mais conteúdos de One Piece. Então, para nós entendermos mais o significado disso tudo, nós precisamos entender primeiro que o nome de um navio ali para os piratas possui importância pra caramba na trama de One Piece. O Moby Dick, por exemplo, ele vem da história do caçador de baleias, né, o Ahab, né, que tem ali a forma para inspirar o Barba Branca, né, porque na pirataria por si só não existe o termo, né, quem foi o Barba Branca, e o Barba Branca seria ali inspirado nesse Ahab, que é ali o caçador, aquele que fica perseguindo Moby Dick o tempo inteiro. Então nós temos essa referência
referência aqui para o navio de Barba Branca. Nós também temos Polar Tang, né? O Tang, por exemplo, é um tipo de peixe que suas espinhas têm a forma de um bisturi. Não preciso dizer mais nada, né? O Lau, médico ali, que consegue fazer grandes operações, né? E então tem essa forma bem interessante de como o Polar Tang carrega esse simbolismo relacionado aos bisturi. Nós temos também ali o navio do Kid, né? A Victoria Punk, né? Ou pelo menos aquilo que era o navio do Kid e também aquilo que era o Polar Tang, que já foi pro zaralho, né? Victoria é o nome da garota que o Kid e o Killer, eles eram apaixonados quando crianças e ela acabou ali falecendo. Então, meio que leva o nome, né? Victoria acaba levando ali o nome para o navio da tripulação do Kid. E nós então temos Sunny e o Mary, que são duas embarcações ligadas diretamente ali ao Sol, né? Tanto Mary quanto também Sunny têm ligações ali ao Sol e fazem ali a figura completa ao Chapéu de Palha. Só que o mais importante entre todas essas navegações está ligado ali ao Barba Negra. O seu navio se chama Sabre de Shebeck, uma clara referência ali ao infame Rox de Shebeck, seu pai, né? A forma de como ele agora era o sabre ali do seu pai, né? Talvez a espada ali do Shebeck poderia se chamar Titi, seria algo realmente assim interessante. Mas o fator é que o navio do Shebeck se chama Sabre de Shebeck, ou seja, ele está deixando claro que ele herdou a vontade de Shebeck e está passando essa vontade adiante através dos seus feitos e através das suas ações. Então, o que podemos chegar de conclusão? Que o navio do Roger pode ser uma homenagem direta para alguém extremamente importante para ele. Não uma figura paterna, porque não se encaixa com a realidade aqui apresentada sobre a linhagem do Roger, mas um mentor, um homem que abriu os seus olhos para o mundo e também para os bucaneiros. A resposta pode estar ligado diretamente a um personagem real do mundo da pirataria, mais precisamente em William Jackson, um corsário do século 17 que navegava entre a legalidade britânica e os excessos da pirataria do Caribe. Acredito eu, que esse personagem pode ser uma chave que o Oda pode encaixar muitos pontos que vai fazer toda a linhagem chegar até o Luffy. E eu não estava esperando que ele realmente pudesse ter uma certa importância tão grande assim na história. Na realidade, então, quem foi o William Jackson? William Jackson foi um corsário inglês ativo entre 1639 e 1645, período em que atuava com permissão da coroa britânica, por meio de carta ali de corso, mas frequentemente cruzava a linha da pirataria, ou seja, por mais que ele fosse um corsário, ele também era um pirata, bem parecido ali com os piratas, os corsários, os Shichibukai, que nós temos ali em One Piece, né? Vários ali ainda agem como piratas, por mais que carregam realmente essa carta, essa bandeira dos corsários, até serem expulsos ali para a criação dos serafins. Então nós teríamos ali, quem sabe, um corsário, um ex-corsário do governo mundial, ainda sendo pirata, sendo um mentor de Gold Roger. E aqui começam as ligações mais insanas deste personagem, porque uma das coisas que ele tem, né, seus principais feitos, incluem ali saques em San Juan Wolf, é um personagem de One Piece, que é ali em Porto Rico, e Cartagena, na Colômbia, e diversas cidades do Caribe. Ele também tem alianças com bucaneiros de Tortuga e Jamaica, mesmo sendo oficialmente um corsário, ou seja, a gente sabe que os bucaneiros são extremamente importantes na trama de One Piece, porque na mitologia e nos contos piratas, os bucaneiros foram aqueles que originaram a pirataria no Caribe, né? A gente sabe, né, que bucana vem ali de você defumar a carne, né? Vem ali da parte, né, da arte de defumar a carne que os nativos ali do Caribe faziam com seus inimigos, né, para falar a verdade. E aí essas pessoas que ficavam ilhados, que se perdiam, meio que aprenderam essa arte para defumar a carne e poder se alimentar com a mais precisão, né, de uma forma que não vai ficar sem comida posteriormente. E desta maneira
eles foram se reunindo, eles foram se reagrupando e formaram-se assim os piratas. Então não é à toa que Mu-sama odeia os bucaneiros. Nós observamos ali que William Jackson também comandou conjuntos com piratas, operando com brutalidade, mas também estratégia naval. Saqueou cidades como Trujillo e Santiago de la Vega, recebendo pagamento em ouro, indigo, gado e até mesmo ali pão de mandioca. Olha só, mais um ponto ligando ali diretamente ao território da América Central e até mesmo ali ao Brasil, né? Ficou conhecido por incorporar piratas à sua frota, como um verdadeiro mentor de bucaneiros. Olha só. Em suas ações, Jackson não era apenas um saqueador, mas um líder carismático com autoridade e independência. Um homem apaixonado pelo mar, odiado pelo sistema, mas respeitado por todos que viviam às margens da sociedade. Caraca, esse cara pode ser realmente um baita mentor se ele for realmente colocado na trama de One Piece para antecipar os movimentos do Rei dos Piratas. Mas nós estamos falando aqui sobre um mentor, a figura de um mentor e não a figura de um pai. No mundo de One Piece, figuras como Shanks ou Corazon são tratados como mentores excepcionais, não apenas como companheiros, mas como pessoas que direcionam o caminho para aqueles que virão depois deles, né? A gente tem muito sobre isso através do Corazon e também do Shanks, com Law e também com Luffy e outros infinitos personagens. E a gente sabe que a figura, a ligação do Shanks com o Roger e também do Luffy com o Shanks não é uma ligação por sangue, mas sim através da vontade herdada. Se o William Jackson teve essa função para com o Roger, ele pode ter sido o primeiro a lhe ensinar sobre os bucaneiros, sobre a liberdade absoluta do mar, sobre a importância de um navio e de uma tripulação verdadeira. Então esses são os fatos ali que pode mostrar por que nós temos essa conexão do Roger, por que o Roger tem ali uma tripulação de verdade e não uma tripulação como a do Rox, que era uma tripulação por conveniência, mas sim acreditar que a tripulação correta devia ser na base ali da amizade. Isso explicaria para nós o nome do Oro Jackson, né, como uma homenagem pessoal, né, porque se tratava realmente do ouro de Jackson, né, do ouro daquele que acabou sendo mentor de Gold Roger. Também alinharia ali com o padrão de sucessão de mentores Jackson, Roger, Shanks e Luffy, né, sobre essa linhagem de aprendizagem, e provavelmente isso se sucede lá do tempo do século perdido, né, de onde tudo foi apagado e essa linhagem foi se passando até chegar ali em Monkey de Luffy, e o Roger pode ter herdado também os conhecimentos e os ideais dos bucaneiros sobre a ideia do poder do amor. E a forma como isso se torna a peça-chave no mistério do mundo e por que Imu tanto persegue os bucaneiros. Por que Imu realmente sempre os persegue, os tratando como piores do que o lixo. Porque existem os escravos e existem aqueles que não têm nem direito de nascer. Esses são os bucaneiros. Inclusive, a aparição de William Jackson poderia ser até mesmo a resposta de uma indagação que muitos fizeram no capítulo passado, sobre a Jolly Roger do Roger ter ali aquele bigode arredondado, né? Muita gente falou, o Roger já tinha ali a Jolly Roger sem nem mesmo saber se tinha bigode ou não, né? Se tinha a barba ou não. Então talvez até mesmo ali a Jolly Roger do Roger seja algo ali do William Jackson, né? Focado ali no William Jackson, tendo um pouco mais sobre essa originalidade. Então Oro Jackson para William Jackson e também ser uma ligação direta ali com o mentor. E reparem só, na nossa história é dito que o William Jackson ele é um corsário. Se a gente vai fazer uma comparativa com o Capitão Barbossa lá dos Piratas do Caribe, que também é um corsário, se não me engano, no Piratas do Caribe 3, a gente pode observar que ele tem lá o bigodinho arredondado, né? Aquele bigodinho no finalzinho ali e tal. Tem também toda aquela peruca encaracolada, tal. Tudo isso remete à Britânia, à França ali do século 16, 17, 18 e 19, o que reflete diretamente ali nas construções ligadas ao One Piece e também aos piratas. Então,
isso pode ser um claro sinal de que a Jolly Roger do Roger não é uma ligação direta a quem ele é, mas sim quem era William Jackson. Então nós entendemos que o One Piece está cada vez mais tratando os bucaneiros como mais do que simples piratas. São guardadores de um amor antigo, uma filosofia que desafia o controle, o poder e a escravidão. Jackson, sendo um corsário que lutava ao lado desses homens, pode ter sido um dos primeiros aliados da antiga guarda, os que sonhavam com a libertação do mundo. Então, dessa maneira, é possível que Jackson tenha o que? Meio que escondido os bucaneiros, espalhado os bucaneiros em ilhas como Sobé e também outros lugares. Como nós sabemos, o pai do Kuma, ele era um bucaneiro, estava vivendo ali em Sobé, só que nós não sabemos como ele chegou naquele lugar. Então, talvez William Jackson seja realmente essa pessoa que esteve protegendo, guardando, os mantendo longe do governo mundial. Então essa é uma forma ali de ajuda e até mesmo ali dessa reciprocidade. Ele também transmitiu oralmente histórias perdidas da Era do Século Perdido ao ponto do Roger começar a sua jornada. Talvez as suas influências, os seus pontos, as suas ideias tenham feito realmente Roger despertar ali a sua vontade para que pudesse se tornar ali um pirata e chegasse em Laugh Tale e se tornasse ali o rei dos piratas. William Jackson também pode ter ensinado ali para o Roger sobre a importância de rir no final da jornada, sobre a conexão ali de Laugh Tale e porque tudo era uma grande diversão, porque tudo definitivamente ali para o personagem acabava se tornando numa grande diversão. Isso seria um ponto bem comum entre os personagens. Então, se o Barba Negra exibe o sabre de Shebeck como um troféu de ideologia, Roger navegava ali o mundo em cima de sua própria homenagem silenciosa. O Oro Jackson carrega em si a lembrança de um mentor renegado, talvez sendo mais um daqueles que carregaram a tocha durante todo esse tempo para que a liberdade chegasse em Monkey D. Luffy, para que tudo realmente começasse através ali da figura de Nika, quando Luffy comece a Gomu Gomu no Mi. O ouro aqui não é apenas um tesouro, mas o legado de Jackson seguiu em frente. O bem mais precioso de um homem que ousou ensinar o mundo a navegar por liberdade com amor, através ali dessa visão ideológica para bater de frente com os ideais de Imu-sama. No fim, tudo se conecta. A ausência de passado de Roger, o nome misterioso do seu navio, a figura ali de William Jackson como corsário renegado, aliado ali dos bucaneiros e agente do caos organizado. E a tradição em One Piece de transmitir o ideal por meio de gerações e navios. A maneira como tudo isso pode ser realmente uma resposta sobre quem é o mentor de Gold Roger. Se Roger foi moldado por alguém antes de encontrar Rayleigh, esse alguém pode muito bem ter sido William Jackson, o verdadeiro bucaneiro do ouro, mentor esquecido que plantou a semente para o rei dos piratas. E agora, com o Luffy prestes a herdar tudo, o nome Oro Jackson talvez brilhe mais forte do que nunca. Afinal, o próprio nome Jackson significa o filho de um deus gracioso. Nika finalmente está aí para restaurar a liberdade de todos.